Fala, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. A partir de agora, começando mais um pré-jogo. E esse jogo é gigante. Pois é, meu amigo, tem um jogo gigante hoje. Tem a equipe do Decisão recebendo o Santa Cruz. Vai ter a presença de torcedor lá no Sesc Goiânia. Santa Cruz que não tem dois atletas lá do setor ofensivo por opção técnica, tá? Tem um que está com uma interrogação, se vai estar relacionado sim ou não. Zagueiro não joga. Enfim, tem muita coisa pra gente falar muito, mas muito. E vamos falar também do Decisão, do Caboclinho da Mata Norte, como é que vai ser esse time para o jogo de logo mais contra a equipe do Santa Cruz. Se vai jogar com 3 zagueiros, se vai jogar com 4 volantes, de que maneira o Quinho vai escalar esse time para duelar contra a equipe do Fábio Cortez, que foi efetivado para essas partidas do campeonato pernambucano. Então o Santa entende que o Fábio Cortez precisa finalizar o estadual e claro que a diretoria está na confiança, tá? Está buscando, né? Na verdade acredita, essa é a palavra, que esse profissional pode entregar e quebrar esse jejum do Santa Cruz sem título, que já dura mais de 9 anos. Está entrando para o 10º ano que o Santa não ganha mais nada. A última vez que o Santa foi campeão estadual foi em 2016. Naquele ano, o Santa foi campeão estadual, foi campeão da Copa do Nordeste também. Então faz muito tempo, isso em 2016. Então, a diretoria Coral entende que o Fábio Cortez pode entregar e quebrar esse jejum do Santa Cruz, que já dura aí mais de 9 anos, tá? Pode passar para 10 se não conseguir nessa temporada. Então, vamos falar muito. Mas antes, se inscreva no nosso canal. Não se inscreveu ainda? É importante que você se inscreva no canal, tá, gente? Eu tô vendo que tem muitas visualizações, o pessoal tá participando, comenta, mas é importante que você deixe seu like e se inscreva no canal, tá? Não paga nada para deixar seu like, para se inscrever também. Você vai ativar o sininho das notificações, porque quando tiver vídeo novo, e tem, praticamente todos os dias, a gente está trazendo aqui vídeos novos, né, aqui nesse canal. Então você vai ser notificado aí no seu celular. Aí você, eita, saiu um vídeo aqui no canal do MOTV, do Moisés Oliveira TV. Vou lá assistir para saber que danado ele está falando. Então, conto com a sua audiência, conto também com o seu like e também que você se inscreva em nosso canal. Vamos falar do Santa Cruz, vamos falar do Decisão. A gente começa falando dos donos da casa, que conseguiu, né, após a vistoria da polícia, a vistoria de todo mundo, pelo menos liberar esse estádio para receber torcedor. Será a primeira vez que isso vai acontecer no José Dionísio do Carmo, né, em Goiânia, Mata Norte. Vai ser uma oportunidade também de outras cidades, né, os torcedores se dirigirem até Goiânia, até o Sesc Goiânia, para acompanhar essa partida hoje à tarde, às 4h30 da tarde, primeiro jogo das quartas de final. Ontem aconteceu o jogo do Retrô, né, contra a equipe do Maguari. Primeiro jogo foi no Arthur Tavares, em Bonito, e o jogo foi 1-1. Decisão ficou para sábado. Olha, e aí, falando sobre o Caboclinho da Mata Norte, para esse jogo a expectativa é que ele tenha, o Quinho, ele monte um esquema parecido como que fora lá contra o Santa Cruz, agora mais encorpado, mais entrosado e mais confiante, porque o Caboclinho da Mata Norte venceu 3 partidas nesse campeonato. E veja a importância, né? Venceu o time do Maguari, da forma que foi, estava perdendo por 3-0, virou para 4-3, meteu 4 no Vitória, venceu o Retrô, tá? Então é um time que chega com muita confiança para esse duelo contra a equipe do Santa Cruz logo mais. E a expectativa é para saber se o Quinho vai escalar esse time num 4-4-2, se vai jogar com 3 zagueiros, no caso um 3-5-2, né? Então fica aí uma interrogação se ele pode escalar a equipe dessa maneira. Daqui a pouquinho eu vou passar a provável escalação da equipe do Decisão. Falando do Santa Cruz, tá, torcedor? É um jogo que, primeiro, esquecer a derrota contra o time do Sport, que foi um jogo que o Santa cresceu, isso a gente viu, evoluiu, mas não venceu.
E aí é ruim, né? Porque você evolui, você faz um bom jogo, você tem boas oportunidades, mas você perde a partida no finalzinho. Mas, segundo o Rock Kennedy, o psicológico está ok para esse confronto contra o Decisão. E a gente vai ver logo mais às 4h30 da tarde. Torcedor, ontem na coletiva de imprensa, o treinador interino, podemos falar dessa maneira ainda, deixou claro, não vou levar Robinho para o jogo, nem Matheus Regis, atletas que não estão conseguindo performar nos treinos. E a gente está vendo eles em campo, de como estão jogando, de estar vendo como eles não estão performando. Então, nada mais do que certo de colocar esse jogador fora desse duelo. Porque se está no banco e ativa o atleta, ele não consegue entregar. Então, Robinho e Matheus Regis, inclusive os dois que vieram lá do Botafogo de São Paulo, estão fora desse confronto por opção técnica. Tá? Por opção técnica. Para mim, é claro que tem que ter gestão de grupo, mas também você não pode se negar a ver a realidade. E a realidade agora é que Robinho e Matheus Regis não estão contribuindo em nada quando entram em campo. Então, o Santa não vai ter esses dois atletas por opção técnica. Renato é uma interrogação, torcedor. A gente não pode cravar que ele está fora, mas também a gente não pode cravar que ele foi relacionado, tá? Mas é um atleta que, estando relacionado, não sei se vai entrar de frente, eu acho difícil, porque ele está sem jogar, salvo engano, umas 3 partidas, mas pelo menos vai estar ali no banco. E esse esquema que eu vou passar daqui a pouquinho é um esquema que favorece o Renato, porque ele precisa receber essa bola limpa, ele precisa receber essa bola com um passe refinado. E aí você jogando com 2 meias, claro que tem o advento ali do gramado, do SESC, que a gente não sabe como é que está, né? O solo também, isso contribui. Então tudo isso pode ser um fator, um agente que prejudique o futebol do Santa Cruz logo mais, mas de qualquer maneira você vai ter 2 meias técnicos. Primeiro o Patrick Alain e o segundo o William Júnior, que cai mais pelos lados. Então o Santa deve jogar mesmo num 4-4-2, está atacando num 4-3-3, tendo essa modificação aí na hora de se defender. Então, se o Renato estiver relacionado e estiver entre os 11 que vão entrar contra a equipe do Decisão, podemos ver um Renato mais agressivo e recebendo essa bola limpa, porque o time adversário, o Decisão, dá muitos espaços. E o Santa pode tirar proveito disso, apesar que na última partida o Decisão se comportou defensivamente muito bem. Conseguiu vencer o Retrô porque se defendia muito bem. Então, aqueles espaços que a gente viu contra o Santa Cruz, contra a equipe do Sport, contra o Retrô, o time do Decisão não deu. E o Santa, claro, tem 2 meias que podem encontrar essas brechas, tá? Então, Renato pode ser opção, pode estar, mas ainda é uma interrogação. E, no demais, e o zagueiro, Eurico Lima, melhor dizendo, ele está fora desse confronto, tá? Lesão do atleta o tirou aí desse primeiro jogo, não se sabe se vai estar presente na partida de volta no domingo contra a equipe do Decisão, partida que acontece na Arena de Pernambuco. O William Alves não é novidade, né? Está fora só na Série C. Vamos trazer aqui a provável escalação do Santa Cruz e depois eu falo da provável escalação do Decisão. O Santa deve ir de Rock Kennedy, Israel, o Ianson e Matheus Vinícius, que volta de suspensão. A lateral esquerda com Alex Juan. Meio campo, Balotelli, Pedro Favela, Patrick Alain, William Júnior. E o ataque com Vitinho, Renato e Quirino. Então essa deve ser a provável escalação do Santa. Creio que não vai fugir muito disso. Creio que o técnico Fábio Cortez vai escalar o mesmo time que enfrentou o Sport. A alteração apenas na zaga por conta da lesão dali do Eurico Lima, que é um atleta muito importante, um zagueiro que entrega muito, né? Um atleta que consegue entregar ali na defesa. Porque o problema do Santa Cruz não é a defesa. Hoje o problema do Santa Cruz não é a defesa, é o ataque. Porque até o meio-campo o Santa se encontrou. Mas na hora da finalização, o preciosismo, né, na hora de finalizar, tem prejudicado muito o Santa Cruz. Tá? Mas essa deve ser a provável escalação, repetindo, Rock Kennedy, Israel, Ianson, Matheus Vinícius e Alex
Juan, Balotelli, Pedro Favela, Patrick Alain, William Júnior, Vitinho, Barra, Renato e Quirino. Então essa deve ser mesmo a provável escalação. Já o decisão deve ir de João Gabriel, entregou o ouro naquele jogo contra o Santa Cruz, né? Na primeira partida o Santa venceu pelo placar de 3-0. O Santa iniciou a goleada com uma falha desse goleiro, João Gabriel. A lateral direita com Cauã Diego. Fica de olho nesse atleta, viu? Muito rápido, fez o gol contra o Náutico. A dupla de zaga, Vitor Ramon e o Ricardo Batista, tá? E a lateral esquerda com Matheus Rodrigues. Meio campo pode ter 3 volantes, tá, gente? O Caio Bahia, Éder Monteiro e Fernando Portel. E o meia, o Xandinho. E no ataque, Mosquito e Bambam. Se o Quinho escalar esse time com 3 zagueiros, também não vai me surpreender. Mas eu creio que o esquema é esse aqui. 3 volantes, um meia, 2 atacantes, Bambam e Mosquito. Então tem que ficar atento com o Caio Bahia, que é jogador de muita força. O Cauã Diego, atleta que ataca muitos espaços, né? Sobe muito também. Então o Santa tem que ficar ligado com esse atleta. E um detalhe, eles conhecem o gramado do Sesc Goiânia. Pode ser uma bobagem, mas não é. Isso pode ser um agente importante para uma possível vitória do Decisão hoje contra o Santa Cruz. Então, o Santa precisa ficar muito atento. Tem que jogar bola. Porque não vai ganhar apenas com o nome. E aquele jogo lá do começo, na Arena de Pernambuco, esqueça. Agora é decisão, né? Contra o Caboclinho da Mata Norte. Contra a equipe de Goiânia. Então, não vai ser fácil a partida. Quem apita o jogo, o torcedor, vai aparecer para você aí na tela. Pronto, apareceu. Quem apita é o Michelangelo Almeida, auxiliado por Ricardo Nunes e Túlio Caldas. O quarto árbitro é o Luiz Fernando. Já o VAR é o José Washington e o AVAR é o Nairon Pereira. Aí tem o observador de VAR, que é o Eric Bandeira, e tem um assessor, que é o Francisco Domingues. Então essa é a arbitragem que está definida, está escalada para esse duelo de logo mais entre Decisão e Santa Cruz. Olha, a capacidade de público lá no Sesc Goiânia é de 4.000 torcedores. Então você pega 15% desses 4.000 e oferta à torcida do Santa Cruz. Preço do ingresso para a torcida do Santa, R$ 50 inteira, R$ 25 meia entrada. Nessa altura aqui que você está vendo esse vídeo, é muito provável que já não tenha mais ingresso. Mas de qualquer maneira, estamos passando aqui esse serviço. A programação do Santa, o Santa está em um hotel lá na zona sul da capital pernambucana. Sai após o almoço. A partir de 1h da tarde já se dirige para Goiânia. É pertinho, não é tão distante. Deve chegar no Sesc Goiânia por volta das 2h, ou até antes disso, porque mas tem um trânsito, né? Saindo aí da Zona Sul, pega trânsito, então deve chegar por volta das 2h mesmo, lá no Sesc Goiânia, porque às 4h30 tem bola rolando para esse primeiro jogo das quartas de final entre Decisão e Santa Cruz no Sesc Goiânia. Que coisa boa que a Mata Norte vai receber o Santa Cruz nesse campeonato desmantelado, desvalorizado, que desrespeita os clubes, que desrespeita o torcedor, que desrespeita todo mundo, mas é o que tem. Campeonato que o clube paga para disputar. O campeonato pernambucano hoje, o clube paga para disputar. Essa é a verdade. Tá? Falo mesmo, não tenho um rabo preso com ninguém e estou falando a realidade. Não estou mentindo, também não estou levantando nada. Você pega 1 milhão, divide para 3, vai dar 300 e poucos mil. Tá? Você acha que 300 e poucos mil não paga um jogador? No ano passado não pagava. Tá? E esse ano você paga 2 jogadores. No Sport, no Náutico. Ou seja, você acha que 300 mil é muito dinheiro para um clube que investe mais de 1 milhão? Tá? O Santa Cruz tem uma folha de mais de 1 milhão. O Sport também, o Náutico também. Tu pega 1 milhão e divide para 3. Campeonato falido. Campeonato falido, respeitando todo mundo. Mas tá bonito, né, Evandro? Tá lindo. Tá maravilhoso. Parabéns. Continua. Se você fala tanto que esse campeonato ele é rentável, então tá na hora de começar a trazer essa grana para os times, para os clubes. Tá? Porque se realmente ele é muito rentável. Não, porque na TV, minha gente sabe, estão aí. Existem os institutos que fazem essa contagem de audiência. E vai dar audiência. Santa jogar da audiência, o Sport jogar da audiência, o Náutico jogar da audiência. Quero saber a grana. Já que dá tanta audiência, por que não trazer isso em forma de grana
para os clubes, tá? Então, para mim, é um campeonato falido. Mas é um campeonato que vale taça. Para o Santa tá nessa fila aí que não vence há um tempão, vai buscar o título. Claro, primeiro tem que passar pela decisão, respeitando a decisão. Mas, volto a dizer, é um campeonato onde os clubes pagam para disputar. É um campeonato onde quem vende e diz que ele é tão bom, tão maravilhoso, tão espetacular, não está conseguindo vender. Ou se vende, o dinheiro não chega da maneira que era para chegar para os clubes. Tá? Eu estou falando dos 3 da capital. E o pessoal do interior, o Decisão, o Vitória. Quanto é que ganha para disputar um campeonato pernambucano? Deve ser muito pouco. É 1 milhão para 3. E deve pegar 1 milhão para o restante. Gente, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo. Então, é um campeonato falido, vergonhoso. Estamos num declínio sem tamanho. E até hoje esse campeonato não é mais valorizado. Essa história de números no Ibope, de não sei o quê, isso vai ter. Como tem rádio também, como tem TV, principalmente que é na hora, isso vai ter. Estamos falando em retorno, já que dá tanta audiência, como o presidente fala, traz grana para os clubes. Traz grana para o clube. Para os clubes, na realidade. Já que é tão maravilhoso, se vende. Então estão vendendo mal. Um produto que é tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, tão espetacular, tá vendendo mal, né? Tá vendendo mal. A comercialização tá mal. Porque se na hora que você vai negociar com a TV, você chega lá e diz, mas tá dando tantos pontos de audiência, e é um valor X, e tu chega menos de 400 mil reais para cada clube. Tá de brincadeira, né? Mas enfim, eu tô só falando aqui porque o que é a realidade, a gente fala aqui também nesse canal. É um campeonato falido. É um campeonato falido. Haja vista vários jogos na Arena de Pernambuco. Haja vista, agora, hoje, o Decisão conseguiu ter o laudo para disputar com público o seu jogo. Que seria uma sacanagem. O jogo mais importante do Decisão na temporada, nesse primeiro momento, que vai disputar a Série D, não ter a presença do seu público. Haja vista que, na última rodada da primeira fase, o Arthur Tavares era 2h15, o jogo era de 4h30, e o Arthur Tavares estava recebendo a instalação da iluminação. Então fala para mim que esse campeonato não é falido? Fala para mim. Fala para mim que esse campeonato não é falido? Pelo amor de Deus, né? É uma realidade. Realidade. Com todo respeito ao presidente da federação, mas é uma realidade. Já que o senhor fala tanto que esse campeonato ele é rentável, ele tem grana, ele dá o retorno. Então, que pegue esse dinheiro e ofereça para os clubes. Tá? Porque não é nós que temos a voz do microfone para poder falar aqui no canal, pessoal que tem as rádios, tem as TVs, temos que falar que o campeonato pernambucano é um campeonato falido. É um campeonato que não respeita torcedor, não respeita clubes, não respeita ninguém. Tá? Não respeita ninguém. Essa é a realidade. E o pior, se vende como se fosse o maior campeonato, como se fosse uma Copa do Mundo. E não é. É um campeonato que praticamente quase 80% dos jogos aconteceram em um único estádio, chamado Estádio da Arena de Pernambuco. Então, veja, por aí você já tira. Estão achando pouco e querem fazer a final lá, obrigando Náutico, Santa Cruz e Sport. Santa já está jogando lá, ok. Mas se cair Sport e Náutico, vão jogar na Arena de Pernambuco, com seus estádios aí, com os aflitos, com a ilha, não aceitem isso. Não aceitem. Se cair a final, Sport e Náutico, Sport faz seu primeiro jogo, se for torcida única, na sua ilha, e o Náutico faz o segundo jogo nos aflitos. Se for torcida única, problema. Já que está assim mesmo, a insegurança, até se entende. Apesar que eu não concordo com isso. Mas se entende. Então, que façam no seu estádio. Mas não aceite essa papagaiada, esse desrespeito de levar esse jogo para a Arena de Pernambuco para prejudicar o seu torcedor, para prejudicar o seu sócio. Tá? Claro, se for o Santa Cruz, vai ter que jogar lá mesmo. Mas se for Sport e Náutico, não aceite esse jogo ir para a Arena de Pernambuco, torcedor. Não aceite. Tá? Essa final não aceite. Ainda tem muita coisa para acontecer. Estou só desabafando porque a gente precisa falar.
A gente não pode ficar calado. Com todo respeito ao presidente da federação, mas a gente não pode ficar calado. E o que ele vende é mentira. O que ele vende como se fosse o Campeonato Pernambucano, fosse a Copa do Mundo, é mentira. É mentira, porque clube ganha mal, não tem estádio, não tem torcedor em estádio, não tem nada. Tá bom? Enfim, é uma realidade. Olha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta muito esse conteúdo, esse pré-jogo, esse desabafo aqui, se você concorda comigo, sim ou não, fique à vontade. Aqui esse espaço é democrático, tá? E eu peço que você também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aquele abraço, pessoal, e até qualquer hora. Valeu!